Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Amém, meus amados? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: meu irmão, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-lhes as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os com a falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncidados, nós o que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto ao justo que há na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que proceda da lei, mas sim a quem procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consiga chegar à ressurreição dos mortos. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, aqui está a sua palavra, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em suas mãos. Toma, Senhor, a nossa vida, Senhor. Fala, Senhor, a tua igreja, aquilo, Senhor, que tu quer, Senhor, aquilo, Senhor, a qual, Senhor, quer falar para a tua igreja, Senhor, que eu venha diminuir, Senhor, a cada dia, para que tu venha aparecer, que eu venha assumir, para que tu venha aparecer, Pai, que eu suma para que tu apareça, Pai. Senhor, que eu diminua para que tu cresça, Deus. Continua, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Fala, Senhor, aos teus filhos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começarmos a exposição do capítulo 3, nós vamos ter uma breve reflexão sobre o que foi tratado em Filipenses 1, Filipenses 2, capítulo 1 e capítulo 2. Você que não veio às outras quartas-feiras e não ouviu a palavra do Senhor sobre Filipenses 1, Filipenses 2, você vai poder saber do que foi tratado para que você continue sendo instruído pelo Senhor na carta aos Filipenses. Em Filipenses 1, Paulo expressa gratidão pela amizade dos santos de Filipenses. Ele ensina que a oposição que enfrentou a serviço do Senhor, inclusive o encarceramento, foi beneficiado. A causa do Evangelho incentivou os membros da igreja a permanecerem firmes à unidade em defesa da fé. Paulo, no capítulo 1, ele vai agradecer aos filipenses sobre a ajuda, sobre os filipenses está ajudando Paulo em suas lutas. E também escreve uma carta aos filipenses para poder que eles permaneçam na fé, para que eles permanecessem firmes no Senhor, para que eles não se desviassem. Em Filipenses capítulo 2, Paulo vai nos dizer, o apóstolo Paulo exorta sobre a necessidade da unidade espiritual entre os cristãos, mas ainda lembra-nos que
que devemos ser mais como Cristo, ter o mesmo ânimo, o mesmo amor incondicional. O amor de cristão deve ser recíproco, ou seja, ame e será amado. Jesus era divino, mas também humano. Paulo vai nos dizer sobre amar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos e amar a todos aqueles a qual Cristo colocou em nossas vidas, demonstrar o amor de Cristo. Paulo no capítulo 2 vai nos dizer que devemos demonstrar o amor do Senhor, demonstrar o amor de Cristo. E vamos continuando aqui no capítulo 3, Paulo vai nos dizer: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegre-vos no Senhor. Quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Ele continua sendo, ele por ser apóstolo, ele continua chamando os filipenses de irmãos. Ele não se acha maior do que ninguém. Ele não se acha por causa do seu conhecimento, por causa da sua sabedoria, por causa de tudo aquilo que ele tem. Ele não se acha maior do que ninguém. E nesse texto, no capítulo 3, nós veremos sobre isso. Ele vai falar um pouco sobre isso. E ele continua nos dizendo, ele fala: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Paulo, que estava preso, estava encarcerado, estava num lugar aprisionado, não podia sair daquele lugar, estava preso, mas ele estava alegre no Senhor. Paulo ele já começa essa carta nos ensinando: quanto mais as outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Não importa o que você tem passado, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que está havendo na minha e na sua vida, não importa o que você tem vivido, não importa o que você tem passado, alegre-se no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos coloca de pé. Então Paulo ele já começa a carta falando: quanto demais, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, não importa o que tem acontecido na sua vida, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, pois o Senhor tem algo maravilhoso para a sua vida. O Senhor tem pensamentos para a sua vida de vida e não de morte. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para mim e para você. Alegrai-vos no Senhor. Não importa o que tu tem passado, não importa o que você tem vivido, não importa como esteja a sua casa, alegre-se no Senhor, pois Ele colocará de pé o que está caído. E o Paulo continua nos dizendo: para mim não é difícil escrevermos as mesmas coisas. Para mim não é difícil escrevermos as mesmas coisas, porque ele no capítulo 2, ele vai escrever, vai falar sobre essas coisas, vai falar sobre os fariseus, vai falar sobre os falsos profetas, ele vai continuar falando. Alguns estudiosos vão dizer que ele tem que interromper a carta, porque ele foi interrompido e logo após ele volta a escrever novamente aos Filipenses. Então ele continua dizendo: para mim não é difícil escrevermos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança, e isso vos dá segurança, isso vos dá fé, isso vos dá força para prosseguir, isso vos dá atitude para você chegar lá. Paulo ele continua dizendo praticamente quase as mesmas coisas para que você não perca a sua fé, para que você não perca a esperança no Senhor, para que você não perca a esperança naquele que te chamou. O Senhor te chamou e Ele quer que você não perca a esperança nele. O Senhor quer que você esteja firmado na sua palavra. O Senhor quer que você esteja firmado nele e quer que você descanse nele. E o texto continua nos dizendo no versículo 2, nos falando: tomai cuidado com esses cães. Tomai cuidado com esses cães. Quando ele vai falar a palavra cão, o cão em Deuteronômios, ele era um animal impuro. O cão, lá em Deuteronômios, ele era um animal impuro, ele é considerado um animal impuro. Por isso que quando Paulo fala assim: toma cuidado com esses cães, toma cuidado com a impureza,
Toma cuidado com esses que têm trago a impureza para dentro da casa do Senhor. Toma cuidado com esses que têm trago falsos testemunhos para a casa do Senhor. Tome cuidado com aqueles que têm trago imundície para a casa do Senhor, que têm trago coisas do mundo para a casa de Deus. Tome cuidado com esses cães, com aqueles que têm trago a sujeira, com aquele que tem trago algo que é imundo, que é impuro para o Senhor. Paulo, ele fala não só uma vez, mas ele fala diversas vezes: cuidado, tomai cuidado com os cães. E ele fala de novo: cuidado com os maus obreiros. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com a teologia que você tem vivido. Cuidado com as mensagens que têm chegado a seus ouvidos. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aquelas mensagens que talvez não está agradando ao Senhor, mas está agradando ao ouvinte. Cuidado. Paulo está advertindo a igreja e dizendo: cuidado. E a palavra de hoje que o Senhor traz à sua igreja é: cuidado. Tome cuidado da forma que você tem vivido. Tome cuidado com o que tem ouvido, com o que tem falado, com o que tem chegado aos seus ouvidos. Cuidado com aquilo que você tem visto. Cuidado. E ele continua dizendo: cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com aqueles que dizem que são do Senhor e não são. Cuidado com aqueles que dizem que abrem mão das coisas, mas não abrem. Cuidado com aqueles que dizem que abrem mão para ter a glória do Senhor, mas não abrem mão para ter o Senhor na sua vida. Cuidado com aqueles que estão nas redes sociais ou estão pregando por aí em cima dos púlpitos, mas que a vida está longe do Senhor, que a vida está afastada do caminho do Senhor. Paulo, ele adverte, não é só Filipenses, está nos advertindo nesta noite a ter cuidado com os falsos obreiros, a ter cuidado com os falsos da incircuncisão, com circuncisão. Cuidado com aqueles que dizem que são e não são. Cuidado com aqueles que você conta algo da sua vida achando que pratica da mesma fé. Cuidado com aqueles que têm estado do seu lado dizendo: não, nós estamos juntos, mas ele está do seu lado só para ver a sua queda. Cuidado com quem você tem compartilhado a sua vida e seus problemas. Cuidado com quem você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado com quem você tem colocado como exemplo para a sua vida. Cuidado com quem você tem colocado acima de Deus na sua vida. Cuidado. Paulo, ele vai nos advertir, ele vai nos dizer: cuidado. Devemos ter cuidado com estas coisas. Cuidado com o que temos feito. Cuidado com o que temos pensado ou temos vivido. Com o avanço da tecnologia, nós devemos ter cuidado com o que nossos filhos estão vendo. Cuidado com o que tem sido exemplo para a vida dos nossos filhos. Cuidado com o que você está deixando entrar dentro da sua casa. Cuidado da forma que você tem vivido. Porque com a tecnologia você pode ser quem você quer. A tecnologia nos diz que a gente não precisa ser quem a gente é. A gente não precisa ser do jeito que nós somos. Nós podemos inventar um feito, ser um homem e se tornar uma mulher na internet, ser uma mulher e se tornar um homem na internet e ter uma vida fora da direção do Senhor. Cuidado com o que tem acontecido na sua vida. Paulo continua: porque nós que somos a circuncisão, pois o que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo e não confiamos na carne. Paulo, ele vai nos dizer, ele vai nos advertir sobre a verdadeira circuncisão. E ele vai nos dizer que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
A verdadeira circuncisão é aquele que abre mão, é aquele que deixa a sua vida para viver a vida de Cristo, que se orgulha na vida de Cristo, que vive conforme a vida que Cristo quer que você leve. Ele fala, e ele vai nos dizer que não confiam na carne, e não confiam naquilo que possui, e não confiam naquilo que te faz maior, naquilo que te faz grande. Não confiam na sua própria força, não confiam no seu próprio ego, não confiam no seu próprio eu. Ele vai dizer que os verdadeiros circuncidados são aqueles que servem a Deus em espírito e se orgulha em Cristo Jesus. Aquele que se orgulha na vida que Cristo levou, aquele que tem como exemplo a vida do próprio Jesus, do próprio Cristo, aquele que tem como exemplo a vida do Senhor, aquele que renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e segue a Ele. Paulo continua nos dizendo, vai nos falar, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Paulo, ele vai nos advertir, se alguém pensa que pode confiar em si, que pode achar que é melhor do que qualquer um, que pode achar que sabe mais, que pode achar que é grande, que tem conhecimento, quanto mais eu. Ele vai falar sobre ele, nos outros versículos ele vai falar sobre ele, circuncidado ao 8º dia, porque somente os judeus puros poderiam ser circuncidados ao 8º dia. Quando eles eram misturados com egípcios, eles poderiam ser circuncidados aos 13 anos de idade. Somente os judeus, que eram judeus puros, que eram da linhagem pura, poderia ser circuncidado ao 8º dia de nascido. E Paulo ele vai dizer, ele vai falar, eu fui circuncidado ao 8º dia de nascido, de descendência de Israel. Da descendência de Israel, não era da descendência egípcia, não era de outras descendências, ele era das pessoas, ele era de Israel, da tribo de Benjamim, da tribo que tinha o Senhor, que a herança de Benjamim era o Senhor. Paulo era da tribo de Benjamim, da tribo que buscava o Senhor. Hebreu de hebreu, ele não tinha mistura de raças, ele não tinha mistura em seu sangue, ele era hebreu, o pai era hebreu e a mãe era hebreia. O pai não era hebreu e a mãe era egípcia. O pai não era hebreu e a mãe de outra raça. Os dois eram hebreus. Ele era, como se diz hoje por aí, puro sangue. Ele era totalmente hebreu, do pai hebreu e de mãe hebreia, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto à lei, ele guardava a lei de tal modo que ele estudou aos pés de Gamaliel, ele estava buscando a palavra do Senhor, ele buscava todos os dias e meditava todos os dias nas leis, na palavra do Senhor. Se tinha alguém que podia falar algo, que podia se achar, que podia dizer que era alguém, era Paulo. Se tinha alguém que poderia pregar de forma diferente, era Paulo. Mas Paulo vai dizer em Coríntios que eu vim pregar o Cristo, mas o Cristo pregado na cruz, o Cristo que ressuscitou por mim e por você. Paulo, ele vai pregar Cristo, a todo momento ele fala sobre Cristo. Ele poderia falar sobre as leis, ele poderia falar sobre a Bíblia do início até o Novo Testamento, ele poderia falar sobre todo o livro da Bíblia, mas ele prefere pregar a Cristo. Ele prefere pregar aquele que nos chamou que veio e morreu por nós para ser exemplo na minha e na sua vida. Ele prefere pregar aquele que mudou a sua história, aquele que teve encontro com ele e mudou a sua história. Mas muitas das vezes não temos isso como exemplo para as nossas vidas. Preferimos pregar que existe A, B ou C, falar que tem uma situação melhor, que tem algo melhor, mas deixamos Cristo de lado. Talvez nem temos tantas classificações como Paulo,
mas às vezes, porque possuímos algo melhor do que o nosso irmão, agimos igual o Kiko, vai aí, esfregando na cara do Chaves. Muitas das vezes, nós nos achamos pelo pouco que temos, pelo pouco que sabemos, pelo pouco que possuímos, e acabamos deixando Cristo de lado, deixando Cristo de ser o centro em nossas vidas. Paulo vai continuar nos dizendo: quanto mais ao zelo perseguir a igreja, quanto à justiça que há na lei. Ele perseguia a igreja por causa da lei, por causa da palavra. Ele perseguia a igreja por causa de Deus. A igreja do Senhor foi perseguida por causa do próprio Deus, pela palavra de Deus. O seu filho foi crucificado na cruz do Calvário por causa do falso testemunho, ou do falso evangelho, de falso crer que o Senhor, que o Jesus era o Messias, que o Jesus era o Senhor. O próprio Cristo foi crucificado por causa da religiosidade. Crucificaram Jesus. Tome cuidado com a religiosidade. Tome cuidado com o que você tem falado, com o que você tem vivido. Porque por causa da religiosidade, Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Por causa da religiosidade, o próprio Cristo, o Messias, morreu na cruz. E o texto continua nos dizendo, no capítulo 6, vai nos dizer que eu era irrepreensível. Ele não tinha erro nenhum. Ele fazia tudo conforme a lei. Ele fazia tudo conforme a lei do Senhor. Ele era irrepreensível na lei, ele era irrepreensível na palavra. Ele era irrepreensível, mas ele, em todo momento, não se achou, não confiou na carne, não confiou naquilo que ele poderia, porque nós, muitas das vezes, confiamos nos diplomas que temos, confiamos na sabedoria que temos, confiamos no emprego que temos, ou no cargo que temos, ou na fazenda que temos, ou na situação financeira que temos. Muitas das vezes em nossas vidas temos confiado na nossa própria força, temos confiado na força do nosso braço, temos confiado na nossa carne, como vai dizer Paulo. Muitas das vezes temos nos gloriado naquilo que possuímos, temos nos gloriado naquilo que temos, mas não temos nos gloriado no Senhor. E Paulo ele continua nos falando mais: o que para mim era lucro, passei a considerar perca, por amor de Cristo. O que para mim, ou para muitas pessoas, era algo de invejar, eu considerei como perca. Mais à frente ele vai dizer que ele considera como esterco, como nada. Aquilo que você joga na privada e puxa descarga, é o que ele considerou o seu conhecimento, o seu poderio, a sua vida. Ele considera como nada. Paulo está aqui nos ensinando que não devemos confiar em nós mesmos, que não devemos confiar nos falsos profetas, nos cães, mas que devemos confiar e buscar a todo tempo o Senhor. Paulo ele está nos dizendo, nos advertindo: eu poderia falar e dizer várias coisas, mas eu considero como perda, eu considerei como perda, pelo amor de Cristo. Ele considerou tudo como perda para viver uma vida com Deus. Então, hoje que nos faz, esse versículo nos faz uma pergunta: o que tem nos aprisionado? O que tem nos afastado de viver o amor de Cristo? O que em nossas vidas nós precisamos dar como perdido, ou considerar como perda, ou como esterco, para que o amor de Cristo nos alcance, para que Cristo viva em nossas vidas? O que é necessário na minha e na sua vida hoje deixarmos de lado para considerar o amor de Cristo,
acima de todas as coisas. O que temos que deixar ou de perder para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas? Que possamos refletir nessa noite ao ensino de Paulo nesse versículo sobre o que tem me prendido e me afastado do amor de Cristo. O que tem me prendido e tem me tirado de viver uma vida íntegra com o Senhor. O que tem me prendido e tem me afastado de viver continuamente com o Senhor, de viver uma vida íntegra com o Senhor. O que tem me atrapalhado de viver o amor de Deus. E Paulo continua nos dizendo, sim, de fato, também considero todas essas coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala que ele considera todas as coisas que ele sabia, tudo aquilo que ele conquistou com a sua caminhada, tudo aquele estudo que ele tinha, todas aquelas línguas que ele falava, tudo aquilo que ele conhecia, que ele sabia, ele considerou como perda, pelo conhecimento do Senhor Jesus. Ele considera como perda comparada com a superioridade do conhecimento de Cristo. Provérbios de Salomão vai nos dizer que a sabedoria clama, e a sabedoria é o próprio Senhor. Nós não somos sábios. Se temos algo, é porque o Senhor nos deu, o Senhor nos concedeu. Ele é a própria sabedoria. E Paulo vai nos dizer que ele considera tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele se dedicou, tudo aquilo que ele fez desde o seu nascimento, desde o 8º dia de nascido, tudo aquilo que ele fez, ele considera como perda para viver Cristo, para viver as sabedorias do Senhor, para viver com Jesus, para estar no caminho do Senhor, para estar junto com Cristo. Paulo continua nos dizendo superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Que possamos negar a nós mesmos, que possamos verdadeiramente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo todos os dias. Que possamos todos os dias buscar a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Que possamos todos os dias nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender das nossas transgressões, ou do nosso ego, do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. Que possamos reconhecer Cristo em nós, que possamos verdadeiramente considerar como esterco todas as coisas em nossas vidas, porque sem Cristo não podemos viver. Você pode até viver sem Cristo a sua vida inteira, mas morrer sem Cristo será horrível para você. Você pode viver a sua vida inteira sem Cristo, mas morrer sem Ele será horrível para a sua vida. Viva com Cristo, busque ao Senhor, busque fazer a sua vontade. Não se ache superior porque você tem algo, porque você conhece algo, mas considere o Senhor soberano sobre a sua vida. Considere o amor de Cristo maior do que todas as coisas que você pode ter. Mateus e Lucas vai nos dizer sobre onde está o teu tesouro, está o seu coração. E esse texto vai nos dizer, vai nos mostrar que o tesouro de Paulo estava em Jesus Cristo, estava no próprio Cristo, estava no próprio Senhor. E Paulo ele quer, e por isso que ele escreve essa carta para Filipenses, e por isso que nós estamos estudando e falando sobre esta carta nesta noite, para que verdadeiramente
nós possamos buscar o Senhor, possamos ter Cristo em nossa vida como bom tesouro, que possamos ter Cristo como bom tesouro em nossas vidas, que possamos buscar o Senhor todos os dias e o ter em nossas vidas, e as demais coisas não nos importam, porque Cristo está conosco. Quando Cristo está no barco, não importa a ventania que vem, não importa a dificuldade que vem. Quando Cristo está no barco, não importa o que o mar está se levantando, o que importa é que Cristo está conosco e tudo vai bem. Por isso que o Salmo vai nos dizer que o Senhor e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós temos o Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Busque o Senhor e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quando nós temos o Senhor em nossas vidas, não importa o que aconteça, não importa se é perda, não importa se é ganho, não importa o que tenha na sua vida, o importante é ter Cristo, porque Cristo nos basta. É o Senhor que nos basta. É o Senhor que nos basta. O texto continua nos falando, ele vai continuar nos dizendo: e a ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim o que procede da fé em Cristo Jesus. E ser achado nele, e olhar para Ele e me ver nele, e olhar para Ele e me ver nele, e não tendo por mim a justiça que procede da lei. Aqui ele vai falar sobre as leis mosaicas, sobre as leis, sobre os preceitos, sobre os 10 mandamentos e os 613 preceitos. Aqui Paulo vai nos dizer sobre ser justificado pela lei. Ele vai dizer: ele não tendo a minha justiça por processo da lei, não tendo a justiça por mim mesmo, não tendo a justiça, porque ele disse no lá mais na frente que ele era irrepreensível, que ele era fariseu, que ele conhecia, que ele fazia, mas que ele considerava como perda, que ele não queria ser justificado por ele mesmo, mas que ele queria ser justificado pela lei do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso justo juiz e advogado fiel. É quem irá julgar a nossa vida e a nossa causa perante Deus. É aquele que nos comprou e nos limpou e nos lavou de todo pecado. É aquele que nos arrancou da mão de Deus, estávamos debaixo da ira do próprio Deus. E Jesus morreu por mim e por você, e nos comprou para que fôssemos nova criatura. Por isso que Paulo ele fala: para não me justificar no processo da minha lei, mas sim no processo pela fé de Jesus, de Cristo. Porque o inimigo de nossas almas vem nos atormentar e vem nos dizer que nós não podemos, que nós somos pecadores, que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos. Mas o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. Na cruz do Calvário, Cristo levou sobre si aquele pecado que ainda você vai pecar, Ele levou sobre si. Cristo levou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões. Isso não é para que nós venhamos a pecar, mas se nós viéssemos a pecar, que nós venhamos a nos arrepender e deixar de lado e olhar para Cristo, porque Ele venceu a minha e a sua dificuldade na cruz do Calvário. Cristo venceu qualquer dificuldade que você possa passar. Cristo venceu qualquer luta que você possa enfrentar na sua vida. Ele levou sobre si. Qualquer pecado que você pode realizar na sua vida, Ele já levou sobre si. Sobre a sua carne, sobre o seu sangue, está as nossas transgressões, aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos afastava de ter livre acesso ao Pai, foi mortificado na cruz do Calvário por Cristo, porque Ele é o único caminho, e sem Ele ninguém verá a Deus.
O Senhor, Ele está te chamando nesta noite ao buscar verdadeiramente, a considerar a sua vida, ou aquilo que você possui, ou aquilo que você acha que tem, como esterco. O Senhor está te chamando nesta noite a viver uma vida íntegra com Ele, a viver uma vida com Cristo vivendo na frente da sua vida, com Cristo na frente do seu barco, com Cristo na frente das suas dificuldades. Coloque Cristo à frente dos seus problemas. Quando o inimigo falar em sua mente que você não é merecedor, que você pecou, que você errou, fale para ele: Jesus pagou todo o preço na cruz do Calvário pela minha vida. Não deixe que o inimigo te envergonhe, não deixe que o inimigo tente te parar, não deixe que o inimigo tente te afrontar, dizendo que você não é merecedor. Cristo morreu por mim e por você. Cristo entregou a sua vida para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a confiar nele, venhamos a enfrentar qualquer que seja as atribulações ou dificuldades em seu nome, porque em seu nome há todo o poder, pois Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Em seu nome há todo o poder, em seu nome o inferno se coloca de joelho perante o seu nome, porque o Senhor tem todo o controle, tem todo o poder em suas mãos. E Paulo continua nos dizendo, e vai nos falar, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa justiça que ele busca não é dos homens, não é a justiça das leis, não é a justiça da época, mas a justiça de Deus pela fé, pela qual fomos comprados, pela fé de Deus, nós fomos remidos e fomos libertados do nosso pecado. Que possamos reconhecer o nosso pecado, mas que possamos seguir em frente, porque o Senhor já nos libertou do nosso pecado, das nossas dificuldades. Que possamos reconhecer e nos humilhar diante do Senhor, falar com o Senhor sobre as nossas transgressões, sobre os nossos erros, mas que nós não possamos ficar no passado, não possamos ficar presos no pecado, ficar presos naquela dificuldade, presos naquilo que passamos, presos naquilo que pensamos ou que fizemos, mas que possamos seguir em frente, porque Cristo levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, Cristo levou sobre si. Que possamos reconhecer a Cristo, que possamos reconhecer o nosso pecado, se humilhar diante do Senhor, mas que possamos seguir em frente, porque Ele é nosso justo juiz e advogado fiel. É Ele quem vai julgar as nossas causas, é Ele quem nos defende perante o Pai, é Ele que, quando você erra e você se arrepende, Ele mostra as suas mãos furadas perante o próprio Deus e fala: olha, eu paguei o preço por Ele, a sua vida está debaixo da minha mão, a sua vida está debaixo do meu sangue. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu há 10 minutos atrás, não importa o que aconteceu nesse exato momento, Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si todas as nossas transgressões. E Paulo continua nos falando para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Que possamos se identificar com Cristo, que possamos buscar o Senhor, que possamos ter uma vida reta diante do Senhor, que possamos ter verdadeiramente o Senhor como nosso espelho, como nosso exemplo de vida, que possamos olhar para Cristo
e que possamos almejar sermos igual a Ele, que possamos almejar ter uma vida íntegra diante de Deus, como Cristo teve, que possamos, através de Cristo e por Cristo, sermos achados nele, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos, para se de algum modo eu consiga me encontrar com Cristo, para que de algum modo eu consiga mortificar a minha carne todos os dias e viver Cristo. O desejo pode até chegar à sua mente, o desejo pode até chegar à sua porta, mas o que nós fazemos depois daquilo é que se torna pecado. Quando damos lugar ao desejo, quando damos lugar à carne, é aí que pecamos. O desejo pode até bater à sua porta, o desejo pode até chegar à sua mente, mas diga não ao pecado, diga não às transgressões, diga não às dificuldades e às coisas que tem vivido, porque o Senhor levou sobre ti todas as nossas transgressões. Que possamos verdadeiramente considerar tudo aquilo que temos vivido, que temos feito como esterco. Que possamos renunciar à nossa carne e mortificar a nossa carne todos os dias. Que possamos todos os dias buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que possamos todos os dias buscar ao Senhor e nos encontrar com Ele, assim como Ele encontrava com Adão em Gênesis. Que possamos todos os dias entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e se encontrar com Deus. Mas muitas das vezes dizem: mas eu não sei orar. Mas o texto vai nos dizer que ninguém sabe orar da forma que convém. Que possamos nos humilhar perante o Senhor, que possamos nos prostrar diante do Senhor, que possamos buscar o Senhor a todos os dias e que possamos viver integramente no Senhor. Que possamos verdadeiramente dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos deixar tudo que temos de lado para viver Cristo. Que possamos viver Cristo todos os dias das nossas vidas. Amém. Senhor, meu Deus.